Está gravando. Ainda não apareceu a gravação. Agora apareceu. Estamos gravando a aula, tá? Para os outros alunos que não puderam estar presentes. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então aqui, disciplina de matemática, né, professor Júlio. Nós vamos falar sobre propriedade de potenciação. Como vocês leram aí, vocês escreveram um mau textão, né? Só que eu vou resumir ela, tá? Eu vou falar só o que é importante. Oi. Propriedade de Júlio, potenciação. Oi. a hora tinha travado, é por isso que eu não li tudo. Ah, tá. Propriedades de potenciação. Então, a gente vamos ter algumas propriedades de potenciação. Essas propriedades de potenciação é para facilitar a vida de vocês, tá? Imagina como é que fala. Um cálculo que tivesse muito grande. Então, vocês iam aplicar a propriedade de potenciação. Então, as propriedades são para facilitar a vida de vocês, tá? Então, nós vamos ter algumas propriedades. Aí, vocês podem anotar no caderno de vocês, tá? Essas propriedades. Então, a primeira que eu vou falar para vocês é o produto de potência de mesma base. Vou dividir isso aqui no meio, tá? Produto de potência de mesma base. Deixa eu só responder aqui alguém que me mandou mensagem aqui. No grupo. Então, continuando. Então, vou botar aqui, vamos supor aqui, ó. Eu vou sempre começar com um exemplo, tá? Exemplo. Suponha que eu tenho 2 elevado à quinta potência vezes 2 elevado a... Como é que fala? Deixa eu pensar um número aqui. 3, pode ser 3. Vocês não conseguem adicionar os coleguinhas não, né? Na aula? Ou vocês conseguem aceitar eles? Não sei. Porque se aparecer alguém tentando entrar na aula, vocês aceitem, que eu não vou aceitar mais ninguém, não. Porque vai ficar cortando o raciocínio. É como se você estivesse na sala e alguém... liberar. Ah, gente, eu não sei mexer nesse negócio, não. Eu já mudei o jeito para liberar o chat para vocês. O chat está liberado, vocês podem começar pelo chat. Aí o que acontece? Se vocês fossem fazer isso aqui sem usar a propriedade, vocês iam resolver separadamente, tá? Então você ia fazer 2 elevado a 5 e 2 elevado a terceira, tá? Então, 2 elevado a 5, 32, vezes 2 elevado a terceira, 8. Aí vocês iam fazer 8 vezes 32, 8 vezes 30, 240, mais 8 vezes 2, 16. Então, 256. Ok? Se você fosse fazer essa conta sem utilizar a propriedade, vocês iam fazer desse jeito. Mas para não fazer desse jeito, que existe a propriedade. Então, a propriedade ela diz o seguinte: se eu tenho um produto de potência cujas bases são a mesma, você pode conservar a base, ou seja, conserva a base e soma os expoentes.
Então, no meu exemplo aqui, se eu fosse fazer, como é que diz? Fazer ele usando a propriedade de potenciação, ia ficar 2 elevado a 5 mais 3, que ia ser 2 elevado a 8, tá? E 2 elevado a 8 é 256. Viu que aqui eu, utilizando a propriedade, eu fui bem mais rápido para resolver, e aqui eu tive que fazer separado. As duas formas são formas certas de fazer. Mas agora que vocês estão no 8º ano, que aí vocês aprenderam ano passado a equação, nem tudo vai ser só números, nós vamos ter letra, né? Então, se eu tiver lá um exemplo aqui com letras agora, um exemplo 2. Imagina que eu tenho a letra x elevado a 5 vezes x elevado a sexta. Como você não sabe quanto que vale esse x, Professor, você não pode fazer a conta, né? Então você ia aplicar a propriedade x 5 mais 6. Então aqui ia ficar x elevado a 11ª. Pode falar. qual é o valor de X mesmo? Eu esqueci. Não, o valor de x depende de questão para questão. Ok? Depende de questão para questão. Então o x ele não tem um valor fixo, não. Depende da pergunta. Ok? Ele Ah, pode ser qualquer. entendi. É quantas vezes? Entendi. Não, o x ele pode ser qualquer valor. Ah, tá. Ok? Ele não tem um valor fixo. O x é como se fosse uma pergunta, entendeu? Por exemplo, se eu tenho 10 carros que custa R$ 1.000, eu vender os 10 carros que custa R$ 1.000, e, quantos reais eu vou ter? Aí, esse quantos reais eu vou ter vai ser meu x na hora de fazer a equação, entendeu? Ele representa alguma coisa, então depende da questão para representar. Tudo certo aqui na primeira propriedade? Pode falar, vocês têm que falar para a gente saber Sim, se vocês estão professor. entendendo ou não. Então vamos para a segunda propriedade. Ok, segunda propriedade, eu só vou trocar esse nome aqui, ó, de vez ser produto, eu vou botar quociente. Quociente é a divisão, tá, gente? Quociente de potência de mesma base. Ou seja, fazer um exemplo também motivacional. Então, vou pegar aqueles mesmos números ali, ó, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado à terceira. Então, se eu fosse resolver sem potência, eu ia resolver aqui, ó, ia ficar 32, aí dividido, 2 elevado à terceira vai dar 8, né? 8 dividido para 8, 32 dividido para 8 vai dar 4. Ok? Então, se eu fosse resolver aqui sem utilizar a propriedade de potência, eu ia fazer desse jeito. Mas aqui é uma expressão, né? Então, vamos fazer de outra forma. Vamos utilizar a propriedade de potência. O que a propriedade de potência diz? Ela diz o seguinte. Quando eu tenho o produto, o quociente, tá? Que é a divisão. Ô, professor, mas só De, tinha. de mesma base. Aí eu posso fazer o seguinte, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Esse Azinho aqui, tá? Ele tem que ser diferente de zero. É a condição de existência dessa propriedade. Então vamos lá, vou fazer esse mesmo exemplo, só que agora fazendo a propriedade de potenciação. Então eu vou pegar aqui, eu vou conservar a base que é 2. Aí eu vou fazer 5 menos 3. 5 menos 3. 5 menos 3, 2. 2 ao quadrado, 4. Então,
que eu fiz resolvendo pela propriedade de potenciação. Nessa daqui essa segunda propriedade, não só nela, na primeira também, mas nela cai mais vezes, tá? Pode acontecer isso aqui, ó. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Fazer com letra x elevado a 5 dividido para x elevado a menos 3, tá vendo? O que diz a propriedade de potenciação? Que eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Qual expoente é esse daqui? Hein, gente? Qual é esse expoente? Lá é um número para eu ver que vocês estão participando. 5. Aí tem que fazer menos o outro expoente. Que expoente é esse? 3. Só 3? Tá aqui em cima tá só 3. Menos 3. Então vai Menos ser 3. menos 3. Tá vendo que ficou 2 sinal de menos? Vou botar um Sim. parênteses aqui para separar eles. Então aqui vocês têm que fazer o joguinho de sinal. Menos com menos, Mais. mais. Então aqui vocês têm que também aplicar o joguinho de sinal, tá? 8. Então quando os expoentes ele for negativo, positivo, vocês vão ter que estar utilizando jogo de sinal. Então esse é um exemplo bem básico mesmo que geralmente eu coloco sempre nas questões para vocês fazerem. Esse tipo de exemplo aí. Muita gente erra esse tipo de exemplo. Entender a segunda propriedade? Você vai subtrair os expoentes. A primeira você soma, a segunda você subtrai. Vamos para a terceira? Vamos para a terceira propriedade. Então, eu vou dividir aqui a tela, tá? Você estava copiando? Se vocês quiserem copiar, eu deixo lá na tela lá para vocês copiar. E eu tava copiando não. Ó. Vou deixar vocês copiar aí, ó. 2 minutos. Essa aí precisa copiar? É para, como é que digo? Vocês copiaram isso aí na pesquisa de vocês? Não. Não. Se não tiver na pesquisa de vocês, vocês têm que colocar. Tem gente que colocou, tem gente que não colocou. Quem não tiver colocado, coloca. Isso é para complementar a pesquisa que eu pedi para vocês fazerem. A minha tava bem completa. Um texto gigante. Mas aqui já são exemplos, entendeu, Iá? Aqui é diferente do que você escreveu. Você precisa disso aqui, ó, para complementar o de vocês. Então, eu vou deixar vocês copiando aí um pouquinho. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. Deixa eu só desligar minha câmera aqui. Professor, depois que copiar, reenvia de novo? Não vai ser necessário. Mas como que você vai saber? Gente, o caderno é para consulta de vocês. Eu acho importante ter isso no caderno. Se vocês não quiserem copiar, não precisa. Não, mas é essencial, né, professor? Eu sempre vou pedir a pesquisa para vocês. A pesquisa vai ser a atividade. Se vocês. Aí, por exemplo, vamos dizer que chega no dia lá que nós vamos fazer uma prova. Vocês estão todo mundo em casa. Aí vocês vão pegar o caderno, não tem nada, não tem o conteúdo de vocês. Vocês vão achar alguma coisa para copiar lá do conteúdo? Não, né? Não, Então é professor. importante ter no caderno. Ele é a memória de vocês. Nossa memória é falha. A gente esquece tudo. Deixa eu só desligar minha câmera e eu vou beber uma água. Já volto.
Voltei. Posso passar a terceira propriedade? Ana Luísa, Tô. tem outra aluna aqui do meu lado. Ainda não. O Iago disse que Quê? sim. Tem outra aluna aqui do meu lado. Ô, professor, eu tô vendo sua tela. Trisca na tela, assim, ó. Que aparece. Isso, umas 15 mil vezes já. Não tá aparecendo. É que eu tô compartilhando a tela aí. Vem. Aí não necessariamente vai ficar aparecendo eu. Oh, meu Deus. Quitos, Esther. Quê? Quitos. Pronto, eu vou para a terceira propriedade, tá? Deixa eu só mudar minha tela aqui. Vou trocar a tela. Então, vamos para a propriedade. Terceira propriedade, ela diz potência de potência. Aqui tem gente que tem muita dúvida do que é potência de potência. Eu vou botar dois exemplos aqui para vocês. Eu vou botar I. Qual é a diferença desse para esse, gente? Hein? Desse primeiro aqui para esse segundo. Qual é a diferença? Cri, cri, cri. Vamos participar, gente. Os parênteses. 40. Isso, os parênteses. Logo, como esse tem parênteses e esse não, as respostas são diferentes, tá? Isso aqui significa o quê? Que o 2 está elevado a 5 e que o 5 está elevado a 3. E isso aqui significa o quê? Que essa potência está elevado professor. à terceira potência. Então, essa daqui que é potência de potência. Eu tenho uma potência elevada a outra potência. Ok? Então, essa com parênteses vai ser... Essa daqui, ó, se vocês fossem resolver, vocês iam ter que resolver primeiro essa potência aqui, ó. Que ia ficar 2 elevado a 5 elevado à terceira, 125. Gente, o que eu escrevo é para complementar o que vocês pesquisaram. Se vocês acharem importante copiar, vocês copiem. Se vocês não acharem importante copiar, não copiem. Tá? Beleza? Aí aqui vai ficar assim. Aqui, vocês teriam que resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Aqui vai ficar 2 elevado a 5, 32, elevado à terceira potência. Então, vocês viram qual é a diferença? Essa daqui eu primeiro tenho que resolver a potência e aqui primeiro eu tenho que resolver o parêntese. É aquela sequência lá da expressão, né? Que a gente fala, os primeiros parênteses, depois os colchetes, depois as chaves, depois multiplicação ou divisão, depois mais ou menos. Eu estou falando a ordem das operações para vocês. Você entende a ordem das operações? Primeiro você resolve os parênteses. Então, essa daqui, ó, que tem um parêntese, eu primeiro resolvi o parêntese. Aí, por exemplo, aqui tem potência. Então, aqui eu vou botar bem aqui, depois aqui, ó, potência e radical. Então, porque são operações novas que vocês aprenderam, né? Então, a ordem fica assim, ó, parêntese primeiro. Então, quando vocês tiverem uma expressão, vocês sempre vão resolver parêntese primeiro, depois colchetes, depois chaves, depois potência ou radiciação, depois multiplicação ou divisão, depois soma ou subtração. Então, essa daqui é a potência de potência. Para você resolver, vocês teriam que fazer isso. Aí aqui ia ficar
32 vezes 32 vezes 32. Não vou fazer isso, vai gastar tempo. Então, o que que diz a propriedade de potência? Se você tem uma potência elevada a outra potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Então, nesse exemplo aqui, ó, ia ficar, ó, você repetir a base, que é 2, ia multiplicar os expoentes. 5 vezes 3. 5 vezes 3. E aí aqui você ia fazer 5 vezes 3, vai dar 15. Ok? Então, que vai dar a mesma resposta daqui. Então, a potência de potência é essa daqui. Viu que aqui a resposta deu isso aqui, ó? E nesse outro que não tinha parênteses, a resposta deu isso aqui, ó. Viu o quanto que é diferente? A resposta, esse número aqui é bem maior do que aquele outro número. Alguma dúvida nessa propriedade? Rapaz, Não. eu acabei botando outra coisa. Então, eu vou apagar aqui, ó, que eu escrevi aqui desse lado, para nós irmos para a quarta propriedade. Então, deixa eu botar aqui o lápis de volta. Vamos para a quarta propriedade. Tá amarelo, por isso que eu não estou enxergando. Tá vermelho, que aí eu enxergo a bolinha. Então, a quarta propriedade é a seguinte. Eu tenho o produto de potência de mesmo expoente. Então, note que a diferença, ó, desse daqui para o daqui, ó, o daqui é de mesma, o quê? Mesma base, ó, tá, gente? E o outro aqui vai ser de mesmo expoente. Então, essa é a diferença. Um é a base e o outro é expoente. Então, vou botar um exemplo aqui, ó. 3 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5. Seguindo a regrinha lá das expressões, para você resolver isso aqui, primeiramente vocês deveriam resolver a potência, certo? Só que o que diz a propriedade? A propriedade diz o seguinte: se eu tenho aqui o produto, né? Eu vou botar M aqui, M e M, de potências de mesmo expoentes, eu posso resolver primeiro a base, tá? E repetir o expoente. Então aqui vocês poderiam fazer 3 vezes 2 e repetir o expoente. 5. Então ia ficar 6 elevado à quinta potência. Que é bem mais fácil do que você resolver a potência, depois resolver a potência. Aqui vocês vão evitar de trabalhar com números grandes, entendeu? Se vocês utilizar essas propriedades. Porque às vezes quanto maior o expoente, maior vai ser o número. Então essa daqui é a propriedade. Então nós falamos da quarta. Deixa eu marcar aqui a propriedade. Vou copiar isso aí, professor. Peraí, vou copiar isso. Vou copiar isso aí, professor. Ok. Quando vocês terminar de copiar, vocês me falam para eu fazer a próxima propriedade. Propriedade.
Pronto, posso falar? A propriedade? Peraí, professor. Ok. E alguém tinha falado que podia? Não, eu pensei que podia. Aqui, professor. Terminou? Então vamos lá. Então, a diferença da quarta propriedade com a quinta propriedade é que uma é o produto e o outro é quociente. Então, ela vai ser a mesminha. Vamos dizer, vai ser a mesma regrinha, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um quociente, tá? Você pode escrever assim, ou pode escrever assim, tá? Em forma de fração. Aí, o que que diz a propriedade? Diz que você pode fazer uma divisão primeiro e manter o expoente. Ok? Aí a condição de existência dessa propriedade é que o b tem que ser diferente de zero. O b aqui é o número de baixo, o denominador. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vou fazer com aquele mesmo número ali, ó. Não, vou mudar os números, né? 7 elevado a 5, 7 dividido para 2 elevado a 7. Então ia ficar 7 dividido para 2 elevado para 7. Ok, gente? Só isso aqui que diz a propriedade. Aí eu vou ver aqui, ó. Eu não gosto de trabalhar muito com número decimal. Vou deixar aí vocês copiar a quinta propriedade antes de mudar a tela. Tá acabando, gente. Tá acabando. Faltam mais duas. Tá quase lá. A aula vai até que hora? Eu esqueci desse detalhe. A aula vai até 12h15. Já passou. Tchau. Deixa eu olhar aqui no horário. Já acabou, Olha, moço. A então tá. professora já mandou mensagem. Não sei, 12h15. Então, vocês podem sair da sala e eu vou terminar aqui, porque eu vou terminar fazendo a gravação, tá?
Eu vou fazer a propriedade. Aí eu vou mandar no grupo o link da gravação, tá? Tá bom. Aí eu Tchau, vou ter- professor. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Tchau, professor. tchau. Só esperar vocês saírem. Vai baleado. Então, galera, continuando a sexta propriedade. A sexta propriedade diz o seguinte: quando eu tenho um expoente negativo, então a elevado a menos m. Então, para você resolver esse tipo aqui de potenciação, você primeiro tem que deixar ele positivo. Para deixar ele positivo, você inverte a base e muda o sinal aqui do expoente, de mais. Utilizando a propriedade que eu acabei de explicar para vocês, então 1 elevado a m é 1, e a elevado a m é a elevado a m. Professor, Então, aqui fica... Oi, pode pode desligar? falar? Pode sim, vocês têm que ir para outra aula, eu só vou terminar a gravação. Ah, tá. Obrigado. Ok. Então, vai ficar 1 dividido para a elevado a m. Vamos para um exemplo. 2 sobre 5 dividido para menos 7. Então, aqui você inverte a sua base, tá? Então, 5 vai para cima, 2 vai para baixo, e troca o sinal na potência. Aplicando a propriedade que eu acabei de explicar aqui na quinta propriedade, esse 7 vai estar para o 5 e esse 7 vai estar para o 2. Tá? E a sétima propriedade é do expoente fracionário. Então, o expoente fracionário, então se eu tenho a elevado a m dividido para n, então eu vou transformar isso numa raiz, tá? O a ele vai vir aqui para dentro da raiz. Aí o expoente vai ficar o seguinte: quem estava fora aqui vai vir para dentro, quem estava aqui embaixo vai vir aqui para fora. Ou seja, dizem assim, quem está no Sol, imagina que é o Sol. Aqui é tipo uma cabaninha, vamos dizer assim. Os raios solares ele vai bater aqui no M, tá vendo? Quem está no Sol vai para a sombra, imagina que aqui tem um Sol também. Ó. Então vai pegar no N e não vai pegar no N. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Então, aplicando essa propriedade no exemplo, então, o 2 vai vir para cá, o 7 que está no Sol vem para a sombra e o 2 que está aqui vem para o Sol. Isso aqui vocês podem continuar, tá resolvendo. Isso aqui é uma raiz quadrada, porque aqui é o índice da raiz. Então aqui você pode escrever, utilizando a primeira propriedade lá de potenciação, aqui é uma soma. Imagina então, ó, 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2 elevado a 1, 7. Então esses três aqui vão sair para fora da raiz. 2 vezes 2 vezes 2, vai ficar só a raiz de 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 3. 8, né? 8 raiz de 2. E lembrando que temos algumas dicas, né? Quando qualquer número elevado a 0 vai ser 1, tá? Você tem que lembrar isso. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo.
São algumas regrinhas que vocês não podem esquecer. Então a aula fica por aqui. Depois eu vou enviar o link para vocês, tá? Obrigado pela participação e até a próxima.